o governo federal fez questão de continuar importando a mesma quantidade de antes, o que deveria ter reduzido. É necessário o governo mesmo importar esse leite em pó, ou ele poderia só importar uma parte, ou não tem necessidade nenhuma? O Brasil tem demanda suficiente, tem oferta suficiente para atender a demanda? O que acontece? O Brasil ele não tem demanda suficiente, então ele necessita importar leite para suprir essa falta de leite no país. Como existe o acordo do Mercosul aí desde 1982, esse leite ele entra aqui sem impostos. Então é um leite que ele entra de uma forma menor do que o nosso custo. Para você ter uma ideia, o ano passado eu participei da primeira reunião interministerial que teve em Brasília sobre leite. E nessa reunião, o governo federal, ele falou que a CNA ela poderia entrar com antidumping. O que é o antidumping? O antidumping é um processo jurídico ao qual a CNA entrou dizendo que em 2023 os produtores do Uruguai e da Argentina eles obtiveram subsídios para exportar leite para o Brasil. E com isso, a gente tendo uma concorrência desleal, porque no Brasil a gente não teve subsídio nenhum na crise de 2023. E com isso, veio o leite importado subsidiado. E isso cabe o Brasil, a CNA entrar com antidumping. O governo não pode entrar, o governo do país não pode entrar com antidumping, mas a CNA pode. Isso deixou dito na reunião interministerial. Então a CNA, ela pegou uma empresa de consultoria, ela abriu um processo, que é um processo muito caro, e em dezembro de 2024 ela entrou com esse processo. Em dezembro do 24, isso. Em março de 2025, o governo aceitou esse processo e ficou em trâmite. Dia 12 de agosto de 2025, o governo federal falou a seguinte forma, tem lá no processo: o leite em pó não é a mesma coisa que o leite fluido. A CNA não poderia entrar com antidumping, tem que ser indústria. Mas hoje, a indústria é a mais beneficiada com o leite em pó que entra. Então, simplesmente apagou-se um pouco o assunto. Aí, a CNA, com alguns deputados, entraram em conversa com o MEDIC e com a CSEX, que são os órgãos responsáveis pela importação e pelo processo. E era até o dia 30 do 10, do 9, até do dia 30 do 9, para o governo dar uma posição para a CNA. E agora o governo prolongou. Está tudo parado sobre a questão do antidumping. Que o antidumping ele iria travar essa importação. Travar de que forma? Porque daí você forma uma forma de documentos para entrar e fica mais lento. Com essa lentidão da entrada do leite de fora para dentro, isso diminui a entrada. Então seria muito bom para o produtor, que ele conseguiria colocar o seu leite no país de uma forma melhor, de um preço melhor. E com isso está judiando o produtor. Essa seria uma forma, o antidumping. Outra forma que estamos cobrando o governo federal, que existe um decreto 9013/2017, que o presidente Michel Temer assinou na época, que ele abriu o livre comércio para leite em pó, soro em pó, compostos lácteos, entrarem de forma desordenada no país. E isso é um problema sério, que havia decreto. O que o governo federal poderia fazer hoje? Mudar esse decreto que existe, travando esse tipo de leite que entra. Para você ter uma ideia, hoje você compra leite em pó no Mercado Livre. Ele é entregue em sua casa, em qualquer lugar, e não tem selo de vigilância sanitária nenhum. É um leite sem procedência. Hoje, as maiores importadoras de leite em pó são indústrias de sorvete e chocolates. Que tipo de leite em pó, ou composto lácteo, ou soro em pó está vindo para essas misturas? A gente não sabe a origem sanitária. Daqui a pouco pode estar acontecendo igual acontece com o metanol, havendo contaminações de milhões de crianças, idosos, no geral, que hoje quem mais consome sorvetes e chocolates são crianças. Então a gente está passando por um momento crítico em nosso país, não está tendo vigilância desses produtos que entram e a gente não sabe que tipo de produto que está fazendo. E outra questão também
é que o produtor está quebrando. Hoje não importa o tamanho, ele está quebrando, pois o preço que ele está vendendo o leite é abaixo do preço de custo. Vem baixando por 6 meses seguidos esse ano o preço do leite. Já baixou mais de R$ 1 para o produtor e o varejo não baixa, a indústria não está baixando o preço para o varejo em um ano. Então o que está acontecendo? Só está baixando o preço para o produtor. O leite das crianças que o governo do estado compra, que é o barriga mole, que ele compra para vender nas escolas, nas creches, ele continua pagando o mesmo preço em um ano. Mas por que só para o produtor baixou esse preço? A gente está cobrando o governo do estado, a gente precisa saber o que está acontecendo que só baixa para o produtor e não baixa para o consumidor final. Aonde está o problema? Que estão quebrando o produtor de leite e o consumidor final, que poderia estar pagando mais barato, não tá pagando. Com isso, diminui o consumo de leite no país também, porque é caro comprar um leite onde a margem é alta. Então, são vários parâmetros hoje que a gente está cobrando. Isso da parte do governo federal. O Brasil ele poderia ser um exportador de leite. Uma das únicas culturas do agro que não é exportada é o leite. Por quê? Por causa do custo de produção. Só que o produtor de leite ele já está eficiente da porteira para dentro. E muito eficiente. O nosso problema está da porteira para fora, onde o governo do estado e o governo federal teriam que abaixar custo de produção, aonde tirar os impostos da compra de semente, de fertilizantes, de rações, medicamentos, energia elétrica, combustível, tire os impostos e nos deixem competentes para poder concorrer com o leite internacional, que o leite internacional é vendido a 35, 40 centavos de dólar. E o nosso leite aqui ele sai mais de 50 centavos de dólar. Se tirasse esses impostos, nós conseguiríamos ser exportadores de leite também. Então está faltando política pública dos estados, da federação, para que isso melhore, aumente o consumo. Um outro fator que estamos debatendo junto com o governo é a margem de lucro do varejo. Muitos têm aí dados que é vendido queijo, mussarela a R$ 30 e tem varejo que vende a R$ 100 o quilo. Ganham 3 vezes mais o valor, com isso diminui o consumo. Então tem que trabalhar com uma política para que todos ganhem. O produtor ganhe, a indústria ganhe e o varejo ganhe. Mas ganhe de uma forma que todos consigam se estabelecer no setor. E não só hoje 1, 2 cadeias que estão sobrevivendo no setor.